A Igreja e a Prática de Missões. Este será o título da nossa 8ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito de uma igreja relevante, de uma igreja que é sal, que é luz, que é útil para a sociedade na qual ela está inserida. Então hoje nós falaremos da importância da prática de missões para que a igreja seja relevante. A nossa lição de número 8 está programada para ser ministrada no dia 19 de fevereiro do ano de 2023 e nós teremos, para embasar a nossa aula, o nosso versículo-chave lá no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha só o que nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estes confins da terra sempre me alegram quando eu leio este texto, porque eu entendo que nós, Brasil, América Latina, fazemos parte destes confins da terra. Afinal, o Evangelho chegou até nós para a glória de Deus e transformação das nossas vidas, não é mesmo? Amém, aleluias! Nós temos aqui, logo abaixo do nosso versículo-chave, o cronograma, de leitura semanal. Eu acho fundamental que nós, professores, façamos essa leitura e também que nós possamos incentivar os nossos adolescentes, os nossos juvenis, a fazerem essa leitura também. Porque a ideia das lições da EBD é que os nossos adolescentes possam aprender mais a respeito de quem é o Deus o qual eles servem. Então, não faria sentido vir à EBD sem que houvesse um preparo para isso. Então, sempre os incentive, professor, a fazer a leitura para que eles saibam mais, para que eles tenham mais profundidade bíblica a respeito do tema que nós estamos trabalhando aos domingos na EBD. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em 3 livros diferentes da Bíblia. Então, olha só, em 2, né? É que Atos, ela tem 2 capítulos diferentes. Então, primeiro no livro de Marcos, nós leremos o capítulo 16, versículos 15 ao 18 e também o versículo 20. Atos capítulo 13, versículos 2 ao 4 e também Atos capítulo 14, versículos 21 ao 22 e 24 ao 28. Então são alguns textos bíblicos, dá para contar aí com a ajuda dos seus adolescentes para fazê-los. Professor, lembre-se que é importante que nós tenhamos paciência com os nossos adolescentes, paciência que eu digo porque às vezes nós precisamos incentivar todas as aulas, porque às vezes é o mesmo que lê, os outros não querem ler, então paciência na constância de incentivar, de falar, vamos ler, a pessoa que nunca lê, você pede para ela ler de novo, tenta incentivá-la. Por quê? Porque é muito importante que os adolescentes leiam em casa para que eles treinem a leitura em público, só que na EBD eles estão diante dos amigos, dos colegas, é um grupo maior do que tem em casa. Então eles estão aprendendo a ler a Bíblia em público, para que daqui a pouco o líder dos adolescentes possa chamá-los para fazer uma leitura no culto de adolescentes e eles já estejam mais preparados. Porque às vezes quando a gente chega de primeira ali no púlpito, dá um tremelique nas pernas. Mesmo que você leia bem, até chegar ali, poxa, é meio difícil. Mas também nós vivemos em dias que a leitura não é tão valorizada. Então, às vezes na EBD é o único contato que eles têm com a leitura em público, com falar em público, com ler de forma mais compassada em público. Então, professor, aproveite este momento para ajudar os seus alunos, para treiná-los para a leitura em público. Temos aqui os nossos objetivos. Então, primeiro, apresentar a grande comissão registrada no Evangelho de Mateus. Segundo, pontuar os desafios da prática missionária atualmente. E terceiro, mostrar como cada juvenil pode contribuir para a obra missionária. Então veja só, aqui na nossa introdução, nós vamos entender que a obra missionária sempre foi praticada pela Igreja do Senhor Jesus, que o crescimento do cristianismo no mundo ocorreu devido ao comprometimento de congregações locais com esse serviço de missões e também ao empenho, o crescimento do cristianismo se deve ao empenho de cristãos que foram vocacionados e dedicaram as suas vidas e também as suas famílias na obra missionária. Nós sabemos que ainda hoje, enquanto eu estou aqui gravando, enquanto os irmãos estiverem assistindo esta aula, esta pré-aula, da EBD,
muitos dos missionários, nossos irmãos em Cristo, estão arriscando as suas vidas, talvez perdendo-a. Enquanto eu estou aqui gravando, muitos talvez estejam chegando ao céu, porque perderam as suas vidas aqui por causa de Cristo. Porque em muitos lugares o evangelho não é bem-vindo. Muitos lugares não permitem a entrada do evangelho, mas alguns cristãos são vocacionados pelo Senhor para lançarem fora todo o medo e chegarem até estes lugares pregando a palavra de Deus através do Espírito Santo, né, estar capacitando a vida deles. Porque nós sabemos que é preciso ser cheio do Espírito Santo, que é preciso ter muita coragem para fazer missões. Porém, missões é uma responsabilidade de toda a igreja, como nós iremos ver agora no nosso primeiro tópico. Então, afinal, se missões é uma responsabilidade de toda a igreja, mas nem todos são cheios do Espírito Santo para irem até o campo missionário, então qual é o papel de toda a igreja, afinal, na prática de missões? É o que nós veremos a seguir. Veja só, missões, a vocação da igreja. Muitas pessoas ainda não compreendem o que é a obra missionária. Eu sei que nós, assembleianos, o público aqui, né, é basicamente assembleiano, nós temos o nosso segundo domingo do mês, é o nosso culto de missões tradicional em todo o nosso país. Então eu sei que praticamente todo assembleiano convive com o culto de missões. Mas você já parou para pensar o que é missões? Porque mesmo que nós vamos ao culto de missões, mesmo que nós estejamos contribuindo com a obra missionária, né, tendo ali o carnê missionário, será que nós já paramos para pensar no que é missões? Em qual é a importância da prática missionária? Será que nós já paramos para pensar que nós, igreja brasileira, somos resultado de missões? Então veja só como é importante entendermos o que é missões. Porque às vezes nós estamos tão no automático, tem o culto lá no segundo domingo, eu oferto às vezes, né, dou uma contribuição lá, mas às vezes eu nunca parei para pensar nisso. Muito provavelmente é o caso dos nossos adolescentes. Eles estão crescendo na igreja, eles estão vindo sempre à igreja, tem o culto de missões lá, mas o que é missões? Olha só o que a palavra vai nos dizer a respeito do que é missões. É a tarefa que o Senhor Jesus, na grande comissão, entregou à sua igreja de proclamar o evangelho além das fronteiras nacionais e culturais. Portanto, missões é ir pregar fora da sua cidade, fora das fronteiras nas quais você vive. Veja que o Senhor entregou esta, como que o texto fala aqui? Tarefa, né? O Senhor nos entregou esta tarefa para toda a igreja. Só que nem todos nós vamos ao campo missionário. E talvez, você lembra dos banners que tinham na igreja, nos cultos de missões? Olha a gente entregando a idade nesta aula. Bom, eu me lembro, na minha infância, nos cultos de missões, os irmãos colocavam alguns banners assim espalhados pela igreja. Nos meus primeiros 10 anos, nós congregávamos em uma igrejinha de madeira. E os cultos de missões eram sempre muito bons, porque a gente tinha alguns líderes que faziam um trabalho de missões bem autêntico, né? A gente conhecia o casal de missionários e os filhinhos, eles vinham até a nossa congregação. E aí todo o culto, o segundo domingo do mês, tinha aquele banner, e eu cresci lendo ele, né? Missões se faz com os joelhos dos que oram, com as ofertas dos que contribuem e com os pés dos que vão. E assim, a gente cresce ouvindo, mas não entende muito bem o que significa. Por quê? Porque missões não é uma obra, não é uma prática que é realizada apenas por quem vai. É uma prática que é realizada, né, pela igreja que envia estes missionários, que em oração envia os missionários e que os mantém em oração e também com finanças, né, com a questão financeira. Então, missões é feita com oração, missões é feita, né, com o respaldo da igreja que envia estes missionários e também é feita com as contribuições, com a manutenção destes missionários no campo. Portanto, missões é uma responsabilidade de toda a igreja. Talvez você que está aqui me assistindo, professor, não vai ao campo missionários porque não é a sua vocação ser um missionário. Porém, o Senhor Jesus te deu uma excelente porta de emprego, abriu para você uma porta de emprego maravilhosa, você tem uma renda muito boa e você consegue contribuir de forma mais expressiva para a obra missionária. E assim, você abençoa a obra missionária com valores, né? Com dinheiro mesmo. Agora, algumas pessoas talvez não tenham este recurso financeiro, são aquelas pessoas que oram pelas madrugadas pelos missionários. São aquelas pessoas que constantemente, diariamente, estão intercedendo para que o Senhor
Abençoe e capacite e dê forças para os missionários, para aqueles irmãos que foram. Portanto, a obra missionária ela é realizada em conjunto, ela é realizada por toda a igreja. Então veja a seguir que o Novo Testamento vai nos mostrar que a igreja primitiva se comprometeu com o trabalho missionário. A igreja que estava nascendo, né, a igreja ali do primeiro século, ela decidiu que não evangelizaria, né, apenas Jerusalém, mas que faria exatamente aquilo que o Senhor falou. Após a descida do Espírito Santo, após que eles serem cheios do Espírito Santo, eles decidiram evangelizar todo o território romano e para além dele também. Então veja que foi uma igreja que se comprometeu. Esta é a palavra. Este é o verbo que dá sentido à obra missionária. Comprometimento. Não é uma obra fácil de ser realizada. Na aula passada, nós falamos, né, sobre evangelismo. E veja que evangelismo é uma responsabilidade de todo crente para as pessoas que convivem com ele, né, para os lugares que ele frequenta. Só que missões é diferente, porque missões nós estamos falando de sair das suas fronteiras, de não estar ali, a obra missionária, no caso, né? O missionário não vai evangelizar os vizinhos dele, isso é evangelismo. O missionário ele vai literalmente evangelizar locais distantes, outras pessoas, outras culturas, outros países. Então a obra missionária ela é um pouquinho diferente, ela exige um comprometimento diferente, porque quando nós enviamos uma pessoa, um casal, uma família para o campo missionário, nós precisamos sustentá-los em oração e também em valores, né, com renda. Então não é simples. Prega se quiser, prega se você estiver bem, se prepara lá para pregar para o seu vizinho, como é o caso do evangelismo. Não, missões é um pouco diferente, porque envolve uma viagem, envolve o aprendizado de outra língua, envolve o aprendizado de outra cultura. Então é um trabalho que exige comprometimento da igreja, que era exatamente o que a igreja primitiva tinha. Então veja só, aqui no capítulo 13 de Atos, nós vemos um exemplo deste comprometimento, que exatamente lá na cidade de Antioquia, os irmãos receberam a ordem de Deus de separar a Barnabé e a Saulo para um trabalho específico. Então, após um período de oração e jejum, eles partiram para cumprir o chamado de Deus, mediante o apoio e a intercessão da igreja de Antioquia. Porque sem um comprometimento da igreja, de toda a igreja, não existe possibilidade de Barnabé e Paulo irem. Trazendo para o nosso contexto, sem um comprometimento de toda a igreja, não existe possibilidade dos nossos irmãos missionários irem. Quantos casos, às vezes, Quantos casos, às vezes, nós não ouvimos de missionários que vão para o campo missionário e acabam sendo esquecidos lá, e acabam sendo largados no campo missionário, sem nenhum tipo de recurso espiritual, né, e também recurso financeiro. Então, enviar pessoas para o campo missionário é um trabalho muito sério, é algo que exige comprometimento, que exige entendimento do que é fazer missões. Nós sabemos, então, que Barnabé e Paulo, né, aqui ainda era Saulo, na primeira viagem missionária, eles foram pregar, eles foram para esta viagem, e o resultado é que muitas pessoas passaram a crer em Jesus, tanto judeus como gentios. A igreja primitiva, ela se empenhou em espalhar o evangelho por todos os lugares conhecidos e também por lugares não conhecidos, porque havia cristãos em muitas cidades, mesmo nas mais distantes de Jerusalém. Então, isso nos mostra que os seguidores de Jesus obedeceram à sua ordenança, abraçaram a tarefa de levar a palavra dele para além das fronteiras nacionais. A obra missionária foi realizada com os poucos recursos que existiam naquela época. Porque se os irmãos se lembrarem, naquela época as viagens eram feitas de barcos, né, ou de navios, mas os navios eles não existiam da forma que existem hoje para levar pessoas, eles levavam cargas. Então, as viagens eram sempre muito difíceis, eram muito longas, não existia uma comunicação que não fosse por carta, então demorava-se muito tempo para chegar, demorava-se muito tempo para voltar. Caso eles fossem presos ou perseguidos pelo caminho, nem sempre a igreja conseguia ajudar, porque eles estavam distantes, estavam fora das fronteiras. Quando as pessoas saíam do lugar de nascimento delas, a não ser que elas fossem cidadãs romanas, elas passavam a ser estrangeiras, e estrangeiros não eram bem-vindos nos lugares, eles não tinham possibilidade de comprar, de participar da vida pública. Então veja que pregar, de ir fazer missões naquela época era extremamente custoso. Ainda assim, a igreja primitiva se comprometeu de uma forma tão fiel como a obra missionária que o evangelho alcançou Jerusalém, a Judéia, Samaria e os confins da terra.
Glórias a Deus pelo comprometimento que os irmãos da igreja do primeiro século tiveram com a obra missionária. Foi por causa deste comprometimento que a palavra de Deus chegou até nós. Amém? Veja só, houve muitas perseguições aos cristãos, principalmente a partir de 64, ali depois, o ano de 64 depois de Cristo, é um ano em que Nero, um dos imperadores romanos mais cruéis, mais perversos, intensificou a perseguição aos cristãos, porque ele colocou fogo em Roma e ele mesmo, que tinha feito isso, pôs a culpa nos cristãos. Então, os cristãos passaram a ser perseguidos por todo o Império Romano. Lembrando que o Império Romano era quem mandava em praticamente a grande parte do que era conhecido de terra, geograficamente falando, era comandado pelo Império Romano. Então, os cristãos não tinham muito para onde fugirem, eles não tinham como se esconder. Quando chegava a ordem ali de que os cristãos eram perseguidos, eles não tinham muita escolha, muitos deles eram torturados e mortos por causa do Evangelho. Nós sabemos que praticamente todos os apóstolos de Jesus foram torturados e mortos por causa do Evangelho de Cristo. Então veja que fazer missões custava a própria vida deles. E eles literalmente se entregavam para esta causa, porque eles estavam comprometidos com a tarefa que Jesus tinha dado a eles. Será que nós, igreja da atualidade, igreja do século XXI, igreja brasileira, estamos tão comprometidos com a obra missionária como os nossos irmãos estavam? Lembra que hoje os nossos recursos são infinitamente melhores, mais acessíveis do que era na época deles. Hoje nós temos o avião que nos possibilitam viagens longas, parando, viagens com um pouco mais de conforto do que se tinha naquela época, com mais segurança. Hoje tem como você entrar num país como uma pessoa, Você não é ali literalmente um estrangeiro, perdia o status de pessoa naquela época. E hoje nós sabemos que não é assim. Então nós enfrentamos várias dificuldades ainda hoje, com certeza. Porém, existem muitas facilidades para a pregação, para a divulgação do trabalho missionário nos nossos dias. Resta saber, será que ainda existem pessoas que dizem, Senhor, eis-me aqui, eu vou? Será que nós conseguimos ter o mesmo comprometimento com missões que a igreja primitiva tinha? Será que nós temos o mesmo amor pelas pessoas que nós nem conhecemos da forma que eles tinham? Quando eu leio Os Heróis da Fé, por exemplo, o livro dos Heróis da Fé, eu fico abismada com o comprometimento daqueles homens e daquelas mulheres, que enfrentavam longos períodos nas embarcações, às vezes eles levavam até um ano para chegar no lugar de origem, para sair do lugar de origem e chegar no destino final. E ainda assim eles faziam isso. Numa época em que fazer essas viagens geralmente fazia com que a pessoa adoecesse muito e talvez chegasse ao óbito, porque não tinha nenhuma condição ali de proteção à pessoa. Ela enfrentava frio, enfrentava muita tempestade, molhado, ficava ali muito tempo molhada e acabava tendo uma bronquite, tendo uma pneumonia, não tinham remédios como nós temos hoje, não tinha o tratamento tão avançado. Então, irmãos, para que o evangelho chegasse até nós, muitas pessoas abriram mão do conforto, abriram mão do conhecido, abriram mão de suas regalias para que o evangelho chegasse até nós. Então nunca se esqueça de erguer as duas mãos para os céus para agradecer porque o evangelho chegou até você. E não se esqueça de que só chegou porque pessoas, igrejas se comprometeram com a obra missionária. Então nós temos uma dívida de gratidão com a obra missionária. Não teria chegado até nós se tantos e tantos irmãos não tivessem doado as suas próprias vidas no campo missionário. Continuando, os desafios missionários atualmente. Então nós sabemos que antigamente existiam vários desafios e eles acabavam, muitos dos nossos irmãos foram mortos por causa da obra missionária. Mas e hoje? Quais são os desafios? Então olha o que a lição vai nos dizer. A obra missionária não pode parar. Ainda hoje, a igreja cristã tem a responsabilidade diante de Deus de fazer missões. Ainda há muitas vidas que precisam ser alcançadas. Paulo escreveu sobre a necessidade de pregadores, evangelistas e missionários no mundo. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, é inspirado pelo Espírito Santo para escrever estas palavras. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então me chama muita atenção que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, faz uma pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se poucos, para não dizer ninguém, estão dispostos a ir? Meus irmãos, a obra missionária precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos viver a nossa vida, levar a nossa vida, fazer os nossos afazeres diários, ignorando a obra missionária. E é muito fácil, nós que estamos aqui no Brasil, que vivemos em um país laico, que temos acesso ao Evangelho hoje, esquecermos do que é a obra missionária. É muito fácil nós levarmos uma vida em que a obra missionária se resume ao segundo domingo do mês, que muita gente, inclusive, nem vem à igreja. Porque eu não sei como é na sua congregação, como é na sua cidade, mas existe uma tendência hoje, um crescimento de que o segundo domingo do mês, que é depois da ceia, né, que tem o sábado da ceia, o segundo sábado, e o segundo domingo, né, ali depois do sábado da ceia, geralmente é um dia em que a igreja está com o menor número possível de irmãos aos domingos. Muitas pessoas já nem ignoram totalmente a obra missionária, que já nem frequentam mais os cultos missionários. Meus irmãos, se não fosse missões, o Evangelho não teria alcançado o Brasil. O Evangelho só nos alcançou porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo não tiveram as suas vidas preciosas e chegaram até nós. Quem de nós conseguirá olhar para o salário e falar: eu vou dedicar uma parte do meu salário, além do dízimo, tá? Porque eu sei que tem gente que fala: não, vou dar então, mas tem que dar 10% de dízimo e ainda dar oferta missionária. Ô, meus irmãos, o dízimo não está em questão, tá? Então, seu dízimo e além do seu dízimo, a sua oferta missionária. Quantos de nós temos coragem, temos peito, temos convicção, temos comprometimento suficiente para olhar para o nosso salário, para a nossa receita mensal e pensar: quanto eu posso entregar, ofertar na obra missionária? Talvez você vai dizer: irmã Damaris, eu não tenho condição nenhuma, porém, eu posso levantar todos os dias, meia hora mais cedo do que eu levanto, e orar especificamente em favor de missões. Talvez você vai dizer: eu não posso fazer diariamente, mas a cada uma semana, a cada 7 dias, eu estarei jejuando, meio período, para que os missionários possam ser cheios do Espírito Santo, para que muitos deles que estão lá no campo missionário, às vezes sofrendo pelo abandono, às vezes sofrendo por causa da distância, às vezes presos por falar do Evangelho, possam ser fortificados no Senhor e dar glórias a Deus, porque a vida deles não está sendo tida por preciosa, porém, através do testemunho deles, muitas vidas estão sendo alcançadas. Então, meus irmãos, nós não temos desculpas para não fazer a obra missionária. Você não pode ir, você não é capacitado para, não é o seu chamado. Então, como você pode contribuir? Como você pode orar? Como você pode interceder, jejuar por esses irmãos e mais? Como nós, que somos pais, que somos líderes de adolescentes ou de jovens, de crianças nas nossas igrejas, professores da classe juvenis, podemos influenciar a próxima geração e ensiná-los a respeito de missões. O comprometimento com missões não pode morrer nos nossos bisavós, nos nossos avós, nos irmãos mais antigos que chegaram, que iniciaram o projeto Assembleia de Deus do Brasil lá em 1930, 1940. Não pode parar neles a obra missionária. Ela precisa continuar. Nós precisamos ensinar desde as nossas crianças na igreja que a obra missionária não pode parar, que uma igreja não é relevante na sociedade se ela não tiver uma prática missionária se ela não tiver a prática missionária como algo que é de suma importância, como um comprometimento de sua congregação. Então, existem muitas formas de fazer a obra missionária hoje, mas nós precisamos nos conscientizar de que eles não crerão. Os ímpios, as pessoas perdidas sem Deus, que hoje estão condenadas a uma vida eterna sem o Senhor, não ouvirão se ninguém pregar. Eles não serão apresentados a Jesus se nós não nos dispusermos a ir até lá e pregarmos a Ele. E ir até lá, como eu disse, pode ser feito de mais de uma forma. Amém? Então, aqui continuando, veja que neste exato momento existem milhares de missionários cristãos espalhados pelo mundo pregando o Evangelho. Alguns deles estão em locais onde o Evangelho é permitido, em países laicos como o nosso. E eles estão, por exemplo, na Europa. Muitos países da Europa permitem que
que se fale do cristianismo. Porém, lá o cristianismo já praticamente morreu. Muitas das igrejas se fecharam. É um lugar onde carece muito hoje da pregação. Se um dia eles enviaram missionários cheios do Espírito Santo para nos alcançar aqui na América Latina, agora chegou a nossa vez de enviarmos missionários daqui para reacender a chama, que lá já está praticamente apagada. Então, lá é um lugar onde as pessoas podem pregar e onde elas não enfrentarão, muito provavelmente, ainda hoje, uma perseguição da justiça, do governo. Provavelmente a pessoa vai enfrentar uma perseguição da sociedade. É uma sociedade muito cética, formada por pessoas extremamente ateias, né, que não acreditam mais em Deus, que não acreditam em nada do que não possa ser provado de forma científica. Então você vai encontrar perseguição ali religiosa, perseguição por conta... Muitas pessoas acham que cristão é burro, que cristão como que fala aquele termo? Supersticioso. Porque para muitas pessoas hoje, a ciência é uma religião. Para muitas pessoas, se eu posso provar, então existe. Se não pode provar, não existe. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é preciso crer na palavra de Deus para ter fé. E muitas pessoas não creem na palavra de Deus. Elas não acreditam que esta é a mensagem que Deus nos deixou. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro de alegorias, é um livro poético, cheio de, como que eles falam, invenções. Então hoje pregar em qualquer lugar é difícil. Fazer missões na Europa também é difícil, mas muito provavelmente lá não existem perseguições físicas à vida da pessoa. Agora, outros locais, a perseguição do governo. Nós sabemos que existem países, os países, né, da janela 10 por 40, onde é completamente proibido o cristianismo. Então entrar lá é praticamente assinar a sua sentença de morte. Nós sabemos que em outros países, os irmãos que aceitam, que pregam, são fuzilados, e as pessoas que aceitam a Jesus acabam sendo torturadas, perseguidas, sofrendo vários crimes ali contra, né, a sua própria vida, pessoas que são violentadas, e muitos destes irmãos acabam sendo separados de sua família, perdendo as suas posses, sendo isolados, sendo obrigados a trabalho forçado. Irmãos, sabe, às vezes, como eu falei, é muito fácil viver ignorando a obra missionária. É muito fácil nos esquecermos de que criarmos uma parede entre nós e a obra missionária. Aliás, é muito fácil nós criarmos uma parede entre nós e qualquer tipo de sofrimento. Porque nós vivemos uma vida privilegiada. Aqui onde nós estamos, nós temos vários privilégios. Entre eles, a livre oportunidade de escolher a religião, de adorar a Deus e de anunciar o Deus que nós servimos. Mas muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos em Cristo, né, se converteram através de uma única página, de uma única folha da Bíblia Sagrada. Creram em Deus e por causa desta fé perderam as suas vidas. Então, como é que nós podemos ignorar esta obra? Como é que nós podemos nos esquecer de que existem missionários entregando as suas vidas em muitos lugares do mundo hoje? Na Ásia, na África, muitos dos nossos irmãos estão perdendo as suas vidas. E o que nós temos feito por eles? Talvez você vai dizer, Damaris, eu realmente não tenho condições de contribuir. Mas será que a gente não pode orar? Será que nós não podemos intensificar o nosso clamor pela obra missionária? Eu lembro de uma época, mais uma vez revelando a idade, que os pais colocavam os seus próprios filhos na toalha, na frente do púlpito, em sinal de consagrá-los à vida missionária. Qual foi a última vez que você viu isso? Eu realmente nunca mais vi. Nós, como pais, e eu me coloco, né, como mãe, a minha filha vai fazer 2 anos no mês que vem. Nós, como pais, nós desejamos tantas coisas para os nossos filhos, que eles sejam extremamente inteligentes, que tirem as melhores notas na escola, que possam aprender a falar inglês de forma fluente e talvez frequentar universidades lá fora. Quantos pais não desejam que os seus filhos sejam muito bem-sucedidos, que entrem em multinacionais, que tenham excelentes empregos? Nós desejamos tanto que os nossos filhos possam ir bem na vida acadêmica, né, na vida, no trabalho, né, na vida secular. Mas quantos de nós teríamos coragem de desejar que os nossos filhos fossem missionários e não tivessem as suas vidas por preciosas, mas entregassem as suas próprias vidas ao Senhor?
que dedicassem as suas vidas a falar do Evangelho, a falar de Cristo aos países não alcançados. Você percebe como nós estamos nos isolando da obra missionária? Como é mais do que nunca é necessário que nós, igreja brasileira, igreja da atualidade, nos levantemos e voltemos os nossos olhos para a obra missionária. Pessoas estão morrendo sem Cristo a cada minuto. E nós podemos oferecer a elas uma transformação, a salvação, uma vida eterna com Cristo. Será que isso te comove? Será que nós ainda somos movidos por compaixão, por misericórdia, quando nos damos conta de que a obra missionária não pode parar? Aleluias! Oxalá que esta aula possa mover corações de adolescentes em cada uma das igrejas em que elas forem ministradas, em cada uma das salas de juvenis que esta aula for ministrada, que corações possam ser quebrantados e voltados para a obra missionária, que nós tenhamos adolescentes que digam: eu vou, eis-me aqui, eu quero ser cheio do Espírito Santo para levar a palavra dele a lugares não alcançados. Eu quero me dedicar a aprender idiomas de outros lugares, de outros países, para levar o Evangelho para pessoas que não foram alcançadas, para que mais pessoas possam morrer com Cristo do que morrer sem Ele. Eu fico imaginando que o saldo de pessoas hoje que morrem sem Cristo deve ser imensamente maior do que pessoas que morrem com Cristo. E este dado, este saldo, ele não pode nos fazer pensar: não posso fazer nada. Nós podemos sim. Nós temos Cristo. Nós somos canal de bênçãos. Nós temos o Senhor que é a nossa fonte. E nós podemos confiar nele, pedir para ele, para sermos capacitados e então levar a palavra dele. Amém? Aleluias. Vamos então agora para o nosso ponto 3. Eu, um missionário? Aqui nós entramos no que eu estou falando agora sobre ir, né? Sobre tornar-se um missionário. Então veja só. Muitas pessoas podem se perguntar: será que eu devo ser um missionário? Será que eu sirvo para ser um missionário? Será que o Senhor me capacitaria para isso? Então veja só, se um dia você ouvir a voz do Senhor lhe chamando para a obra missionária, tenha coragem de dizer sim para o chamado dele. Em seguida, busque orientação e aconselhamento junto à sua família e junto à sua liderança. Um missionário não nasce pronto. Antes, ele precisa de preparo bíblico, de amadurecimento espiritual e também de treinamento específico. Para fazer missões, existem vários processos que o missionário, né, precisa passar. Mas se você tiver aí na sua sala, professor, que o Senhor abençoe e que tenha adolescentes que desejam fazer missões, que possuem este chamado, que sentem esta chama crescendo no coração deles, então você pode mostrar a eles que o caminho para tornar-se um missionário é esse. É pedir ao Senhor a capacitação, é buscar junto à igreja, a liderança, a família deles orientações e depois passar pelo processo de treinamento, de preparo bíblico, de amadurecimento, de crescimento, para que eles possam tornar-se missionários. Oxalá que nós tenhamos muitos missionários vindos das nossas classes de adolescentes, amém? E também nós precisamos entender que todo cristão pode e deve apoiar a obra missionária com intercessão e por contribuição, como nós já falamos ao longo desta aula. Lembrando que existe uma carência, eu gostei muito que a lição trouxe isso, porque veja só, existe uma carência muito grande de Bíblias traduzidas para as línguas minoritárias. Nós sabemos que para os idiomas em que existem uma enorme população de falantes, as Bíblias chegam na tradução ali para eles fazerem a leitura. Mas essas línguas minoritárias, línguas que estão quase morrendo, ou línguas de pessoas de uma população que é menor, né? Para eles não existe, né, Bíblia traduzida. Então eles acabam tendo que aprender um outro idioma para fazer a leitura da Bíblia, ou então eles não conseguem lê-la, porque como eles não têm acesso a essa Bíblia, e às vezes não têm acesso, né, recursos para aprender um outro idioma, eles não conseguem ler a Bíblia. Então veja só o que a lição nos mostra como oportunidade: estudar, se preparar para então traduzir a Bíblia para estas línguas pouco faladas. Esta é uma das formas de ser um missionário. Então, coloque-se à disposição do Senhor para conhecer o seu chamado missionário. Como nós falamos até aqui, todos nós temos o chamado missionário.
porque nós recebemos do Senhor Jesus a tarefa de ser missionários. Todos nós, enquanto igreja, devemos abraçar essa tarefa. Agora, qual é o nosso chamado missionário? É para ir? É para contribuir? É para interceder? É para fazer os três, né? De que forma você vai executar o chamado missionário que o Senhor colocou na sua vida? Só existe uma forma de descobri-lo. Conhecendo ao Senhor, estando próximo dele e pedindo que ele te mostre a melhor forma de você viver o seu chamado missionário, de você abraçar a tarefa que ele te deu. Então, eu desejo, professor, que nesta aula você possa ser extremamente usado por Deus, que o Senhor te capacite, que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca, que você esteja em espírito de oração e que a sua sala possa receber um mover do Senhor, porque falar de missões significa que nós estamos dando atenção, tendo um coração voltado para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Falar de missões significa que eu não quero que pare em mim. Como nós falamos da evangelização na aula passada, Pedro, João disseram diante do sinédrio: ei, eu não sei o que vocês vão fazer com a gente, mas eu não posso falar, não posso deixar, de falar o que tenho visto e ouvido. Que nós também tenhamos esta chama acesa em nosso coração, que nós não possamos conseguir deixar de falar do Senhor Jesus e possamos ter adolescentes na nossa igreja se preparando para o campo missionário. Talvez, por que não? Quem sabe a minha vida ou a sua vida também tenha um chamado de ir para o campo missionário, que nós possamos dizer sim para o Senhor, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida, que nós possamos ter uma vida voltada para o Senhor, um coração que não rejeita o chamado do Pai. Amém? Eu desejo que você tenha uma excelente aula. Portanto, Deus abençoe e até a próxima aula.